Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Europar. Nosso canal tem o objetivo de trazer informação útil para quem pensa em migrar para Portugal, para quem pensa em mudar de país e para quem ainda não me conhece, eu sou o Marcos. Hoje eu vou falar para vocês sobre as profissões que mais estão oferecendo oportunidade de trabalho para os brasileiros que estão chegando agora e fiz uma pequena lista com algumas. Em primeiro lugar, temos a profissão de empregado ou empregada de mesa. É de longe a profissão que mais contrata brasileiros, porque precisa muito, tem uma demanda muito grande e os restaurantes não tem como ficar escolhendo muito o profissional, né? Então eles pegam sim gente sem da manifestação, sem título de residência, e o ordenado varia entre o ordenado mínimo, 705 euros, a 900 euros. Podemos citar como vantagem dessa profissão talvez seja as gorjetas. Alguns restaurantes têm um fluxo muito grande de clientes e de um padrão mais alto, e eles deixam gorjetas, e depois essas gorjetas ao final da semana ou ao final do mês são divididas entre os funcionários. E muitas vezes esse valor chega a ser bem significativo. Eu já vi relatos de gente que ao final do mês conseguiu 300 euros de gorjeta. Um ponto negativo seria os horários repartidos. Muitos restaurantes funcionam com horário repartido, que abre às 10, fecha às 15 da tarde, depois volta às 18 e fica até às 22, algo desse tipo, e que dificulta para muita gente que mora longe do serviço, né? Torna inviável. Ainda na área da restauração temos a função de cozinheiro, que aqui é muito bem remunerado. Se você é cozinheiro no Brasil ou tem muita aptidão para cozinha, invista nessa área aqui. Tem muitas e muitas vagas, paga-se bem, né? E a partir de 900 euros até 1.500 euros, dependendo do nível do restaurante que você trabalha. Mas tem as mesmas desvantagens que empregado de mesa, que às vezes é o horário repartido, trabalha sábado e domingo, né? Folga às vezes na segunda, na terça, mas é um trabalho muito bem remunerado aqui. Outra profissão também muito procurada pelos brasileiros é a de cuidadora de idosos. Quase sempre são mulheres, né? E é uma profissão difícil, né? Que precisa ter um certo dom para se trabalhar com pessoas idosas. Paga-se bem, mas muitas vezes tem a desvantagem de ter que ficar durante o horário noturno, ou às vezes ser uma cuidadora interna que fica na casa do idoso cuidando, e tem que ficar vários dias da semana, tem que dormir com ele para poder atender em qualquer emergência. Mas é uma profissão muito bacana e que tem empregado muitos brasileiros também. Temos também as funções de operadores fabris. São pessoas que trabalham nas fábricas, geralmente ganha-se o ordenado mínimo, e podem ser fábricas de diversas coisas diferentes, como por exemplo sapatos, alimentos, roupas, peças de carro. A vantagem é que as empresas são empresas grandes, costumam pagar certinho, oferecem contrato de trabalho, pegam também ainda sem ter a documentação completa, ajudam com o NIS. É muito procurado sim pelos brasileiros e eles têm contratado muitos. Outro trabalho também muito ocupado por brasileiros é na área de limpeza. Pode ser residencial, né, algo mais assim informal, ou pode ser algo mais a nível industrial. Paga-se acima do ordenado mínimo, geralmente, tá? Um valor de hora que costuma ser maior, mas por ser exatamente um serviço muito braçal, muito difícil e que não é para qualquer um. Uma função que a gente encontra muitas e muitas vagas aqui nos sites é de vendedor, mas não se deixe enganar muito com as ofertas para vendedor, porque geralmente eles meio que tentam de certa forma enganar quem está precisando de trabalho. E a pessoa chega lá achando que é um trabalho interno de vendedor numa loja, por exemplo, da Vodafone, da Mel, algo do tipo. Mas para essas funções internas eles não contratam brasileiros, entendeu? Eles querem para ser vendedor externo, que é o que? Porta a porta, entregar panfletos, tentar ali
conseguir com que o cliente faça a assinatura do plano. E é uma função muito difícil, além de geralmente ser mal remunerada, porque eles pagam ali um valor fixo bem baixo e o restante tudo é comissão. Então, se você não tem um desempenho, um talento para vendas, você não vai conseguir tirar aí talvez nenhum ordenado mínimo. Então, a menos que você tenha essa aptidão para vendas, não recomendo muito se candidatar a vagas para vendedor, você que está chegando em Portugal agora. Uma função que paga muito bem aqui para os brasileiros que chegaram agora é a função de estafeta, que é o entregador de moto, delivery de moto aqui em Portugal. O aplicativo que eu sei que permite que você se cadastre, mesmo tendo acabado de chegar, é a Glovo. E algumas pessoas até conseguem fazer aluguel de motos, né? Não precisa você comprar a moto, você consegue fazer o aluguel. Algumas outras pessoas fazem aluguel das contas, mas eu também de conta da Uber, que a gente não consegue se cadastrar de imediato, então eles alugam de quem já pode ter o cadastro, mas eu não recomendo, tem muitos golpes que acontecem dessa forma. E é uma profissão que tem se pagado muito bem. As desvantagens, que são muitas horas trabalhadas, né, para você conseguir tirar um bom dinheiro, mas tem muitas pessoas que eu tenho acompanhado que estão conseguindo fazer 1.000 euros por semana como estafeta. Não é fácil, é muito trabalho, em época de frio é muito frio, em época de calor é muito calor. Fora o risco do trânsito, apesar de não ser tão intenso igual em algumas cidades do Brasil, né? E nem tão perigoso mesmo no sentido de segurança, de assaltos e tal, mas mesmo assim não deixa de ter riscos, né? Mas é uma profissão boa e que tem pagado bem para os brasileiros. Talvez uma profissão que muita gente não sabe que paga bem aqui é a de caminhoneiro. Paga-se muito bem. Tem uma demanda muito grande e quem tem carteira no Brasil para veículos pesados, se eu não me engano, pode dirigir pelo mesmo tempo que a gente que só tem carteira para veículos leves aqui em Portugal, né? Que é de 6 meses. Então seria algo bem temporário, né? Porque a princípio sua carteira só vale 6 meses e depois, para você conseguir a carteira portuguesa, você já precisa ter o título de residência. Mas é uma profissão que paga muito, muito bem mesmo. Paga aí na faixa de 1.000 a 1.500 euros. E além disso, é uma profissão que você pode conseguir serviço internacional para fazer transporte para França, Itália, Espanha, e que é muito comum. E paga-se, nesse caso, para motorista internacional, mais de 2.000 euros. É muita grana mesmo. Só que tem todas as desvantagens, né? Na estrada, sozinho, muitas horas sem dormir, longe da esposa para quem vem com família. Tem seus ônus e bônus, né? Mas a princípio é uma profissão que se paga muito bem. Lembrando que só consegue essas vagas internacionais quem já está totalmente regularizado aqui no país. Precisa ter toda a documentação para não ter nenhum problema. Outras duas profissões que estão contratando muito é a de técnico de telecomunicações e de instalador de painel solar. Eles precisam muito de mão de obra. Portugal está tendo uma expansão muito grande, tanto no uso de energias renováveis, né, quanto na instalação de fibra óptica. Então as empresas estão contratando muito, pagam bem. Geralmente precisa de curso, tá? Mas tem algumas que contratam sem o curso e elas pagam o curso para você, de tão grande que é a demanda. Tem instaladores aí de painéis solares e de telecomunicações que ganham acima dos 1.000 euros, aí podem chegar até 1.500 euros em algumas vagas que eu vi. E é uma profissão que vale a pena caso você já tenha experiência no Brasil ou queira desenvolver essa experiência aqui, fazendo um curso e se dedicando a isso. Essa próxima oportunidade já está manjada, né? Todo mundo já sabe que a área de TI contrata muito aqui em Portugal. Mas é sempre bom relembrar, se você é da área de TI, é programador, desenvolvedor, tem muita oportunidade aqui em Portugal. As empresas pagam muito bem, elas às vezes ainda contratam do Brasil, conheço pessoas que foram contratadas do Brasil, dão todo um suporte com relação à viagem, com relação à documentação.
Então vale a pena investir nessa área aqui. É tão forte que todo brasileiro que a gente conversa aqui fala que está estudando ou que pretende estudar programação, porque tem muitas e muitas vagas e as empresas estimulam muito com cursos, estimulam muito com várias e várias vantagens para você trabalhar com eles. Ordenados para a área de TI começam aí na faixa de 1.300 euros, mas podem chegar a valores bem maiores, 2.000, 2.500 euros. Então vale muito a pena se você tem intenção de trabalhar nessa área, mesmo que você ainda esteja pensando em vir para Portugal, já começa a estudar, já começa a se dedicar, que vai ter muita oportunidade aqui. E por último, mas não menos importante, temos as funções da construção civil. Praticamente todos os cargos que fazem parte da área de construção civil são muito procurados aqui e tem os ordenados muito bons, como por exemplo trolha, que é o pedreiro, encanador, eletricista, soldador. Todas essas funções ganham muito bem, aí também a partir de 900 euros a 1.500 euros, e são profissões também que após você ter a sua documentação e estar totalmente regularizado aqui, você consegue vagas também internacional. Você é contratado por uma empresa portuguesa, mas essa empresa te leva para prestar serviços na França, na Suíça, na Espanha, nos países em geral aqui da Europa que pagam melhor, né, por esse tipo de mão de obra. E a empresa te dá todo um suporte de alimentação, de hospedagem. Então vale muito a pena. Se você tem experiência nessa área no Brasil, mantém-se nessa área aqui, que é muito bem pago, dá para você ter um bom ordenado e sustentar você mesmo e sua família tranquilamente, ordenado proveniente dessas funções. Pra vocês terem ideia da quantidade de vagas que tem para esse tipo de função aqui em Portugal, eu pesquisei pela palavra pintor no olx.pt e vieram mais de 200 anúncios com vagas para pintor aqui em Portugal. Tem uma demanda muito grande, é muito fácil ser contratado se você tem experiência nesse tipo de área. Então é isso, pessoal, espero que tenha sido informações úteis para você. Se inscreve aqui no canal, vou estar sempre trazendo mais e mais informações. E se você tem dúvidas ainda sobre alguma dessas profissões, manda uma mensagem no meu direct no Instagram. Eu vou deixar aqui o endereço do meu Instagram, o meu nome de usuário do Instagram. Me segue lá, pode mandar um direct para mim. Se eu souber, eu vou ajudar, porque eu sei que tem muita gente querendo vir para cá para tentar uma vida nova, uma vida melhor, né, ter oportunidade de trabalho. Então manda uma mensagem pra gente, e o que tiver dentro do nosso alcance a gente faz. Um grande abraço e até o próximo vídeo.